Convido você a abrir sua Bíblia no texto de Colossenses, capítulo 3. Nós vamos meditar nessa palavra a partir do versículo 15 até o versículo 17. Colossenses 3, 15 a 17. Por tema, estarei abordando uma vida de gratidão a Deus. Uma vida de gratidão a Deus. Devemos ser gratos e sempre gratos ao Senhor nosso Deus. Temos a gratidão em nosso coração, é algo primoroso, tanto para nós quanto para aqueles que estão à nossa volta. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como viver uma vida de gratidão a Deus? Como ter uma vida de gratidão a Deus? Aonde o mundo, em um mundo que nós somos levantados ou instigados a sempre querer ter mais, sempre querer buscar mais. E eu estava uma vez conversando com um irmão, um pastor, inclusive, e ele é um empresário também, e ele contou o seguinte, que um empresário, amigo dele, comprou um barco de 20 pés, um barco grande, um barco enorme, e ele ficou super contente e satisfeito com aquele barco de 20 pés. E começou a navegar com aquele barco, mas não demorou muito tempo, um barco de 40 pés passou do lado do barco dele, e ele veio, ao ver aquele barco de 40 pés do lado dele, ele se sentiu inferiorizado, sentiu menosprezado, sentiu menor, e a gratidão que ele tinha no coração dele pelo barco de 20 pés sumiu imediatamente. Foi embora e agora ele estava querendo trocar de barco porque ele queria um barco maior. Se nós formos pensar dessa forma no meio capitalista, ninguém vai ser grato. Ninguém vai pensar em gratidão, porque sempre vai pensar em algo a mais, em ter a mais, em buscar a mais e não ter uma vida de gratidão ao Senhor nosso Deus pelo que Ele nos dá. Devemos pensar, sim, como Deus tem nos ajudado, como Deus tem nos abençoado, como Deus tem nos despertado para ter uma vida de gratidão. Quanto Deus tem nos abençoado. E podemos pensar que o Senhor é quem está conosco e nunca nos abandona. A promessa do Senhor não é que nós vamos ter riquezas nessa terra, ou que nós vamos ter fartura nessa terra, mas a promessa dele é que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Até o final o Senhor estará conosco. Deus nos dá força. Não haverá lutas maiores do que as nossas forças. Essa é a promessa do Senhor para cada um de nós. Esse é o momento onde nós podemos parar e refletir: se eu estou passando por essa luta, é porque o Senhor sabe, na medida exata, até que ponto eu suporto a luta, e até esse ponto Ele vai permitir que eu possa passar por momentos de lutas e provações. Quando nós lembramos do Salmo 23, nós vamos lembrar e ver que ele fala de algo, de uma segurança que o Senhor nos dá. O Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. E eu vou pedir, Vitor, coloca aí a versão NVI, por favor. A versão NVI. A versão NVI é algo primoroso nesse versículo. E ele fala: o Senhor, meu pastor,
e de nada terei falta. De nada terei falta. Tudo o que eu preciso, o Senhor Deus me dará. Se Ele não me deu, é porque eu não preciso. E isso muda todo o sentido para a nossa vida. O que nós temos é o que Deus tem nos abençoado e nos agraciado. Isso não nos deve conformar ou nos colocar numa situação de conformação com as coisas e dizer, olha, assim vai ser, eu não vou estudar, eu não vou buscar, não vou procurar crescer e melhorar. Não é isso. Pelo contrário, Ele te deu inteligência, força, e se abrir portas para você estudar, faça, porque Deus está lhe dando, e se está lhe dando porque você precisa, e porque eu preciso. Ter uma vida de gratidão, em primeiro lugar, viva a palavra de Cristo, viva a palavra de Cristo. Veja só o que o versículo 16 fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esse ricamente aqui tem o sentido de abundantemente. Habite no teu coração de forma abundante a palavra de Cristo. O habitar da palavra de Cristo aqui é um adjetivo com a palavra ricamente. Aqui mostra e tem esse sentido de abundantemente. E ele fala então, habita a palavra de Cristo, e habitar é morar, é morada, a palavra de Cristo em sua vida de forma rica e substancial. Não de forma esporádica, não de forma passageira, não de forma em um certo momento ou em alguma certa circunstância. Não, pelo contrário, ele fala que é para habitar, então é para ficar lá, mas como? Ricamente, abundantemente. Ficar a palavra de Cristo no teu coração. A quantidade da palavra não pode ser limitada ao culto de domingo ou à escola dominical. Isso não é habitar ricamente a palavra de Cristo em nosso coração. Mas aqui ele está dizendo que é de forma constante e abundante a palavra de Cristo em nosso coração. A palavra de Deus fala que o povo de Deus peca por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Olha como que isso mexe conosco. Nós devemos olhar e ver que devemos ter essa palavra sempre em nosso coração. Gostaria que você pensasse em um campo com 10.000 hectares de terra para ser plantada. Um campo com 10.000 hectares de terra para ser plantada. Na hora do plantio, quando é o momento de plantar a semente, não dá para plantar a semente apenas em um dia, ou apenas um dia da semana, e dizer, pronto, já plantei a semente suficiente em os 10.000 hectares. Não, pelo contrário. Para plantar esses 10.000 hectares, vai semanas, meses, algumas vezes. E é constante dia e noite. Nosso coração também é assim, nossa alma também é assim. Deve ser plantado, deve ser constante esse plantio até o final. Nunca você vai plantar tudo e suficientemente tudo no teu coração. Pelo contrário, essa palavra do Senhor aqui como semente deve ser plantada constantemente em nosso coração. Talvez você parasse para pensar em 2023, como você plantou a semente do Senhor, a palavra do Senhor em teu coração. Foi o suficiente ou ficou alguns hectares para trás que você não plantou adequadamente? Então sim, se você olhar e refletir no teu coração, e ver que ficou algo para trás que você não plantou, decida hoje, vou plantar mais em 2024 a palavra do Senhor em meu coração, porque quanto mais você plantar a palavra de Deus no teu coração, mais vida de Deus sobre você, mais essa palavra vai frutificar e criar vida e hábito de gratidão ao Senhor nosso Deus. A gratidão virá em nosso coração quando conhecermos a Deus. A gratidão virá quando tivermos uma intimidade maior, e essa intimidade maior vem
também pela palavra do Senhor nosso Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais temos essa gratidão e teremos essa gratidão a Ele. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais iremos amá-lo e as frustrações serão eliminadas do nosso coração e da nossa vida. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, fala assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejai ardentemente, aqui é de forma abundante, como criança recém-nascida, o genuíno leite. Eu sou pai de 2 crianças, e quando eles, bebezinho ainda, como criança recém-nascida, desejava o seu leitinho, desejava o carinho, o afago, alimentar-se a sua barriguinha. Não tinha chupeta que saciava, não tinha colo de pai que balançava, não tinha música que pudesse cantar para acalmar o coração, a fome, o desejo da criança ser amamentada, ser alimentada pelo genuíno leite. Assim devemos ser nós, como cristãos, somos servos do Senhor nosso Deus, desejar ardentemente, como essa criança, que não aceita nada, nada, nada além da palavra do Senhor nosso Deus, para alimentar a nossa alma. E aí não tem música, não tem parede preta, não tem luz negra, não tem nada dessa modernidade que possa saciar a nossa fome, porque nós queremos e buscamos o Deus da palavra. E encontramos o Deus da palavra na sua palavra, nas Escrituras, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Diga de passagem, hoje você tem a palavra de Deus em muitos lugares, num celular, num tablet, num computador. Você tem a palavra de Deus num livro, em um bolso, você pode carregá-la e estudá-la constantemente. Uma vida de gratidão a Deus, em segundo lugar, trabalhe na obra do Senhor. Para ter uma vida de gratidão a Deus, trabalhe na obra do Senhor. Meus amados, veja só o que diz o versículo ainda 16 e 17. Habita ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E percebe que ele fala, versículo 16, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Isso é trabalho. Isso daqui é trabalhar e fazer a obra do Senhor. E também, versículo 17, ele fala assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, também é trabalho, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai. Instruí-vos e aconselhai-vos. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, tanto em palavras como em ação. Instruí-vos é a palavra aqui tem o sentido de ensinar, didasco, que é a palavra do didaquê, que tem a revista da editora nossa, didaquê, que também era de ensino. Essa palavra de ensinar é conversar com o outro, a fim de instruí-vos, pronunciar, discurso, dialética. A ideia aqui é de pôr e dar aula, ensinar o outro. Aconselhar, aqui o sentido é admoestar, advertir com a palavra. Quem faz e quem trabalha no Senhor não tem tempo para reclamar. Quem faz e trabalha no Senhor e para o Senhor, esse se dedica ao Senhor fazendo a grande obra do Senhor. Tem um ditado popular, quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. É verdade. Quem não trabalha, dá trabalho. Quer ver só? Se o teu marido ficar um mês em casa, sem fazer nada, é muito bom? Muito bom para o marido, mas para a esposa que muitas vezes está em casa, fala assim, meu marido em casa não dá certo, não. Não, ele precisa estar trabalhando, porque dá trabalho. Ele ficar em casa, dá trabalho. Também, se o oposto acontecer, também muitas vezes pode acontecer isso também, a esposa dar trabalho.
Mas sim, quem não trabalha vai dar trabalho, porque irá causar um peso para o outro. E assim nós devemos observar, para ter uma vida de gratidão a Deus, devemos trabalhar, nos dedicar. E é muito comum, você que é professor de escola dominical, você se prepara para trabalhar, para dar a aula, e qual que é o resultado final? Você já ouviu muitas pessoas falarem que, ao dar a aula, aprendeu mais do que quando você apenas ouvia a aula. Quando você instrui alguém, e aqui ele fala de se instruir, aconselhar, você está aprendendo e crescendo cada dia mais. Os crentes de Colossenses deveriam admoestar e ensinar, cada um em sua área, no que sabia, no que tinha de conhecimento. O advogado trabalha e ensina aqueles outros na parte da sua área, na advocacia. Aquele que é professor ensina o outro também, admoestando naquilo que ele tinha de conhecimento. Aquele que era teólogo ensina a teologia e confronta de forma neutética aqueles que o Senhor Deus coloca na sua vida. Não podemos parar de trabalhar. Uma vida sem trabalhar, sem realizar, é uma vida que vai causar peso e dano para o outro. Uma vez já ouvi uma ilustração de uma pessoa contar que aqueles que não trabalham é como se estivessem em cima de uma pedra, sentado em cima de uma pedra, e quem trabalha está empurrando a pedra. E esses estão falando assim, olha, mais rápido, mais rápido. Mas será que esses não deveriam descer e também empurrar a pedra? Também ajudar a fazer as coisas acontecer? Sim, com certeza, essa é a palavra do Senhor e vem para nosso coração e para a nossa vida como fazer. Aqueles que fazem têm o coração grato porque realizam a obra do Senhor. Isso não deve tirar de nós o senso crítico, isso não deve tirar de nós o senso do melhorar, mas sim, devemos caminhar de forma abundante na obra do Senhor e com obra para o Senhor. Se a palavra de Cristo habita ricamente em nós, então teremos toda a sabedoria para admoestar, ensinar uns aos outros e caminhar na obra do Senhor. Como é bom trabalhar na obra de Deus. Como é bom trabalharmos e fazermos essa obra constantemente. Também, uma vida de gratidão a Deus, em terceiro lugar, é uma vida de louvor a Deus. É uma vida de louvor. O versículo 16, final dele, fala assim, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Louvar a Deus. Devemos louvar ao Senhor. Devemos exaltar o Senhor com a nossa voz, com o cântico, com a música. Devemos aqui glorificar. Se você fizer uma pesquisa no Google e colocar assim, música, os efeitos da música para a pessoa, vai vir aqui o resultado, olhando que a música causa um impacto muito bom. Quando ouvimos uma música que nós gostamos, o cérebro libera uma substância chamada dopamina, que age nos nossos neurotransmissores, que nos faz sentir bem, reduz o estresse, a ansiedade e tal, causa um efeito prolongado em nossa vida de alegria. Os professores de cursinho elaboram músicas para as pessoas aprender e decorar as fórmulas tão difíceis aí para os estudantes, aqueles que precisam lembrar. Talvez se você fez algum cursinho, você teve algum professor criativo na escola onde você estudou, você talvez lembrou agora de alguma musiquinha, né, que você teve lá no começo. Muitos professores da Bíblia ensinam a sequência dos livros bíblicos com uma música. E é muito bonita também, muito legal. É bom ensinar, porque a música nos ajuda a entender e a compreender e a gravar o que está à nossa volta. Os alunos aqui trabalham e aprendem também assim. Também é muito comum, ao cantarmos um hino, lembrarmos de pessoas que marcaram a nossa vida. É muito comum, quando cantamos um hino, esse hino, meu pai, a minha mãe, a minha tia, o meu tio,
alguém próximo de mim gostava desse hino e era muito bonito, é muito importante. Algumas vezes, algumas pessoas chegaram para mim, pastor, aquele hino que nós cantamos na igreja, esse dia, hoje que nós cantamos esse hino, eu lembro do meu avô, do meu pai, que cantava e gostava desse hino, era o hino preferido dele. E que bonito isso é, porque, sim, relembra fatos e momentos da nossa vida. Quem canta, sim, glorifica a Deus. Pouco tempo atrás, essa história que eu já contei, e se a palavra de Cristo habita em nós, então iremos louvar com gratidão a Deus. Devemos louvar, sim, e exaltar o Senhor com essa gratidão. O apóstolo Paulo recomenda claramente a natureza edificante do cântico que glorifica a Deus. O cântico que exalta ao Senhor, o cântico que glorifica ao Senhor. Agostinho declarou que um hino possui 3 elementos essenciais. 3 elementos essenciais. Deve ser cantado, deve ser de louvor e deve ser para Deus. Deve ser cantado, deve ser de louvor e deve ser para Deus. De uma forma didática, ele está trabalhando questões para a vida do ser humano e para o coração de cada um. Jesus e seus discípulos, na ida ao Monte das Oliveiras, cantaram um hino. É um momento próximo da morte de Jesus. Em Atos 16, 25, Paulo e Silas cantavam a Deus na prisão após serem açoitados. Estavam lá presos, amarrados, tinham sido açoitados, estavam o quê? Não murmurando, não reclamando, mas eles estavam o quê? Cantando. E aí é muito mais do que quem canta, os males espanta, né? É muito mais do que isso. Quem canta, louva a Deus, exalta ao Senhor, glorifica aquele que fez o céu e a terra e todas as coisas. A exortação é que esses cânticos devem ser cantados em espírito de gratidão a Deus. Em espírito de gratidão a Deus, deve fluir com sinceridade, evocando, e aqui, do mais íntimo do nosso coração, essa gratidão, essa humildade dos verdadeiros crentes que louvam e exaltam o nome do Senhor. Concluindo a nossa mensagem dessa noite, devemos viver uma vida de gratidão a Deus, sim, devemos, porque olha o versículo 17, ele fala assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Dando por ele graças a Deus Pai. Dando por ele graças a Deus Pai. Que palavra maravilhosa. Você já deu graças a Deus hoje? Você já deu graças a Deus pelo ano de 2023? Sempre terá questões para nós agradecermos ao Senhor. Nós tivemos esse ano um culto de ações de graça lindíssimo em nossa igreja. Que bênção, que momento gracioso. Mas a gratidão a Deus não deve ser apenas de um culto de gratidão, não deve ser apenas no último dia do ano, mas deve ser todos os dias. Todos os dias ao Senhor agradecer pela vida e por tudo que Ele fez. Dando graças a Deus Pai. Quero chamar a tua atenção para lermos Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 16, melhor, a 13, perdão, 11 a 13, vamos ler tudo juntos? Diz assim a palavra, digo isso... É interessante que desse texto, o que nós mais conhecemos desse texto é o versículo 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E isso é uma palavra de poder, é uma palavra de força, é uma palavra de graça, é uma palavra que quebra os grilhões, é uma palavra que dá vitória para todos nós. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu lembro que eu tinha uma camiseta, quando eu era jovem, há muito tempo atrás,
que tinha um rapazinho pequenininho, magrinho, levantando um peso gigante, muito grande, e inclusive a barra estava torta, estava toda torta ali, porque embaixo estava escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Imagina só como que é isso? Uma pessoa magrinha, fraca, erguendo um peso gigantesco. É verdade, tudo posso naquele que me fortalece. Mas, olha o versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todo e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo já tinha momento de riqueza. Foi sim uma pessoa abastada, mas depois foi uma pessoa perseguida, sem aonde reclinar a cabeça, assim como nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tanto ele fala, sei estar humilhado, como também ser honrado. E assim nós devemos saber também viver de forma honrada ou de forma humilhada. Seja na pobreza, seja na riqueza, seja na enfermidade, seja nas lutas, seja nas vitórias, devemos dar graças a Deus. Devemos louvar ao Senhor. Devemos exaltar o Senhor. Por mais que venha doer passar pelas dificuldades, por mais que doa a passar pelas adversidades dessa vida. Mas lembre-se, dar graças a Deus é fundamental. Exaltar o Senhor faz parte de um coração humilde e quebrantado diante do Senhor. E aqueles que se humilham diante do Senhor, o Senhor o exaltará. O Senhor recebe a honra e toda a glória. É para o Senhor e para o Senhor são todas as coisas.